Queria agradecer a oportunidade, né, pastor Pierre. E foi muito engraçado quando ele mandou a mensagem, ele falou assim, então, eu queria falar só que a porta... Pode falar também, pastor? Pode. Queria falar só que assim, a gente pintou as portas lá da escolinha só para vocês terem cuidado. Mas eu queria também te falar que sexta-feira que vem você vai trazer a mensagem. Então, mas daqui a uma semana, no caso, né? Então, mas aí você vai precisar de 30 minutos, 40? Vamos por parte. Primeiro a gente aceita, depois a gente... Enfim, mas desde a época do pastor Tiago, eu falei muitos nãos, né? Quando eles me chamavam, e teve uma vez que assim, foi nítido. Deus falando ao meu coração que eu estava deixando o inimigo me calar. E a partir daí, tudo que eles me chamavam, almoçando com a palavra, eu vinha pela misericórdia. Pregar, eu vinha. Mas amém por isso. E eu falei para a pastora Monique também que às vezes é uma confiança que vocês veem na gente que a gente mesmo não enxerga. E ela falou para mim assim, não somos nós, é Deus que mostra para a gente. Enfim, então assim, obrigada pela oportunidade. Infelizmente hoje eu estou sem meu esposo, sem meu filho, só com meu caçulinha. Mas amém por isso, questões de trabalho, a gente, né? Acho que é a primeira vez que eu estou aqui que eles não estão me assistindo. Queria pedir os irmãos para abrir tudo que tinham feito. Ele, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões souberam disso e o seguiram. Acolhendo-os, Jesus lhes falava a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia estava chegando ao fim. Então os 12 se aproximaram de Jesus e disseram: despeça a multidão, para que, indo às aldeias e campos ao redor, se hospedem e encontrem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos o que comer a eles. Os discípulos responderam: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, a não ser que nós mesmos vamos e compremos comida para todo esse povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: façam com que eles se assentem em grupos de 50. Eles atenderam, fazendo com que todos se assentassem. E Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram foram recolhidos 12 cestos. Até aqui, Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, louvado e engrandecido seja teu nome, Senhor. Toma agora, Senhor, a minha vida, Senhor, e que eu diminua para que tu cresça, Senhor. Que eu venha falar, Senhor, o coração dessa igreja, somente aquilo que tu queres transmitir a eles, Senhor. Sê comigo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, Tiago. Então, gente, aqui a gente vai ver o milagre da multiplicação, que é muito conhecido, né? E aí a gente percebe que a gente vê que esse é o único milagre de Jesus registrado nos 4 evangelhos, né? Na Bíblia, a gente vai encontrar mais um milagre da multiplicação, mas que só está no Mateus e Marcos. Não está mais nos 4, como esse que a gente leu. E esse milagre, a gente pode dizer que foi o milagre mais público de Jesus. Por quê? Porque a Bíblia fala, o texto que a gente leu fala que eram quantos homens? 5.000 homens, fora crianças, fora mulheres, eram em torno de 20.000 pessoas. Então, 20.000 pessoas presenciaram o milagre da multiplicação. Por isso é considerado o milagre mais público de Jesus, vamos dizer assim. E aí, nos evangelhos de Mateus e Marcos, quando a gente leu todo um contexto, a gente vai ver que é um momento que Jesus fica sabendo da morte do seu primo, João Batista, né? Eu acredito que a parte humana de Jesus deve ter ficado entristecido,
né? Era um amigo, era primo, se conheceram desde o ventre das mães, né? Então, eu acredito que Jesus, a parte humana de Jesus deve ter ficado entristecido. Mas, por outro lado, os discípulos tinham voltado da viagem missionária. Até o presbítero, eu estava na dúvida da mensagem, quando o presbítero pregou quarta-feira, eu falei, é isso. Então, assim, eles estavam voltando da viagem que Jesus tinha delegado para eles curar, expulsar demônio. Então, eles estavam voltando dessa viagem. E aí se encontraram com Jesus. Nesse contexto, o que Jesus falou? Pô, os discípulos, a Bíblia não fala quanto tempo, né? Mas alguns estudiosos falam cerca de 6 meses que eles andaram curando, expulsando demônio de um lugar para o outro. Naquela época não tinha carro, e se encontraram com Jesus. Eles queriam contar o que tinha acontecido, as maravilhas que eles tinham feito, e Jesus estava triste, porque tinha perdido o primo. O que Jesus fala para eles? Vamos ali, então, para a gente descansar. Porque a parte humana de Jesus também precisava de descanso, né, gente? Então, assim, Jesus falou, vamos ali para a gente descansar. Vamos sentar num lugar deserto para a gente poder conversar, né? Coisa de amigo, trocar, falar do reino, falar das maravilhas que eles tinham feito, e Jesus também falar que estava sentindo. Aí eles queriam ir para o lugar deserto. No Evangelho de Marcos, fala que eles não tinham tempo nem de comer, porque as pessoas vinham atrás dele, aquela demanda de cura, aquela demanda de suprir necessidade da multidão, eles não tinham tempo de comer. Nesse momento, eles queriam o quê? Descansar. Conversar, né? Conversar sobre o reino, sem compromisso de atender pessoas. Eles queriam só conversar. E aí, nos outros evangelhos, a gente vê que eles entram num barco para ir para o lugar deserto. Eles iam se retirar para o lugar deserto. Aí, nisso que eles entram no barco, quando o barco vai chegando do outro lado da margem, a multidão já estava lá. A multidão já estava esperando por eles. Sedentos por uma cura, sedentos por uma palavra. E aí eu queria pedir para vocês colocarem o versículo 11. E o versículo 11 fala assim: mas as multidões souberam disso e o seguiram. As multidões souberam disso e o seguiram. As multidões seguiram os discípulos? Não. As multidões seguiram a quem? Jesus. E o que significa seguir a Jesus? Será que a gente tem seguido será que a gente tem focado em Jesus? Queridos, eu frequento essa igreja, acho que ela não tinha nenhum ano. Eu participei, eu não vim, mas eu já estava aqui quando ela fez 1 ano. E eu tenho certeza que essa igreja só está completando 8 anos, porque essa igreja segue a Jesus. Não é por liderança, não é por pastores, conquanto sejam todos, né? Bênção demais. Eu passei pelos 3, ótimos, assim, pessoas. E tenho certeza, falo de cadeira, porque eu convivo com eles, são pessoas que seguem a quem? A Jesus. Então, não é por mim, não é pela Miliele, que é líder da escolinha, não é pelo pastor Pierre, é quem, gente? Jesus. Então, assim, a gente precisa focar em seguir a quem? Jesus. Estamos aqui, saiu o pastor Tiago. A igreja segue a quem? Jesus. Veio o pastor Yehud. A igreja segue a quem? Jesus. Pastor Pierre está aqui. Mas como ele mesmo sabe, ele está aqui. A igreja segue a quem? A quem nós temos que ter o foco? Em Jesus. E aí, no fim, né, no versículo, eu pedi ao Augusto assim, deixa o versículo que é para eu e Miguel. A gente fala assim, ele fala assim, além disso, o seguiram acolhendo-os. Então, assim, Jesus estava entristecido, né?
Mas o que Jesus fez? Dispersou? Não, a gente vai embora porque agora eu estou... Não. Jesus acolheu essas pessoas e Jesus falava do reino com prazer. Muitas vezes a gente está cansado. Cansa. Mas a gente precisa o quê? Acolher. A gente precisa falar do reino. Tem tanta gente aí fora que precisa ouvir só uma palavra. E aí vamos para o versículo 12. No versículo 12, vamos ler, né? Mas o dia estava chegando ao fim. Então os 12 se aproximaram de Jesus e disseram: despeça a multidão para que, indo às aldeias e campos ao redor, se hospedem e encontrem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Aqui no texto diz que o dia estava terminando. Provavelmente estava ficando escuro. No início dessa passagem a gente vê que era um lugar deserto, que eles estavam precisando ir para um lugar deserto. Mas os discípulos estavam preocupados. Era uma preocupação genuína, né? Com aquele povo, com aquela multidão. E eles até sugeriram, né? Dispersar. Porque eles queriam descansar, gente. Acredito eu. E vamos, cada um para o seu lugar. Vamos procurar aí um lugar para ficar, comida. Mas o que Jesus fez? Jesus já tinha acolhido. Como é que Jesus ia dispensar? E assim, mesmo estando exaustos, mesmo estando com fome, que eu acredito que eles também deviam estar com fome, eles tinham autonomia para mandar o povo embora? Não. Eles podiam ter mandado o povo embora? Não. Eles aguardaram a voz do Senhor. E a gente precisa ficar atento, ouvir o que o Senhor quer da gente. Quantas vezes a gente não quer dispersar, às vezes a gente não quer assunto. Mas a gente precisa ouvir a voz do Senhor. Ser discípulo é escolher ficar com Jesus, mesmo quando a gente não concorda com quando a nossa sugestão é contrária à vontade dele, né? Os discípulos sugeriram, mas Jesus acatou. Não. Então, assim, a gente precisa ser sensível e ouvir a voz do mestre. A gente precisa ser sensível, mesmo que a nossa sugestão seja contrária. Antes da gente ser líder, nós somos o quê? Discípulos. Eu não posso chegar ali, tomar minhas decisões e, tá tudo certo. Não é assim. Eu devo submissão ao meu pastor, que eu entendo que Deus fala com ele. Então, a ordem que vem dele já foi enviada pelo mestre. E eu tenho que fazer o quê? Aguardar. Esperar. Esperar o comando. Não é enfiar os pés pelas mãos. E é esperar cansado, é esperar exausto, com fome, é esperar discordando, é esperar viver, como o presbítero Pablo pregou aqui, esperar assumindo o difícil de Deus, porque sair da zona de conforto não é fácil. Não é fácil. E aí, no versículo 13, ele fala assim: Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Os discípulos responderam: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, a não ser que nós mesmos vamos e compremos comida para todo esse povo. Então, assim, aqui no texto não fala, tá? Eu que imagino. Primeiro eles queriam dispersar o povo, cada um come, né? Depois eles ficaram assim, como assim? A gente mesmo dá comida. Como assim? Que Jesus é esse que vê uma capacidade em nós que nós não vemos, que nós não temos?
Porque aqui ele enxergou a capacidade dos discípulos, capacidade que eles nem mesmos sabiam que tinham. Deem vocês mesmos de comer a eles. Eu imagino um olhando para a cara do outro assim, como assim? Como assim dar de comer? A capacidade que Jesus enxerga em nós, que nós não vemos, nós não sabemos, e que muitas vezes não temos, porque quem nos capacita é Ele. Na verdade, quando eles se olham, eu imagino, né? Eles falam assim, deem mesmos de comer a eles. Os discípulos responderam, não temos mais que 5 pães e 2 peixes, a não ser que nós mesmos vamos e compremos comida. Ou seja, os discípulos esqueceram com quem que eles estavam falando. Os discípulos esqueceram quem era Jesus. Os discípulos esqueceram quem era capaz de fazer o milagre. Esqueceram até dos próprios milagres que eles, né, estavam autorizados a fazer. Jesus já tinha dado autoridade lá no nome dele. Eles esqueceram disso. No Evangelho de João, o apóstolo João, ele fala no versículo, capítulo 6, versículo 9. Bota aí para mim, Luca. João 6,9. Ele fala assim, aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Como assim? Ele está desconfiando. Ele está duvidando do poder de Jesus. Está duvidando do próprio poder. Porque eles tinham já autonomia, autoridade no nome de Jesus. Tinham esquecido quem era Jesus. E Jesus sabia, né? Sabe da nossa condição de discípulo, sabe das nossas incapacidades. Jesus sabe. E aí a gente vai para o versículo 14, 15. Deixa eu ver. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então Jesus disse aos seus discípulos, façam com que se assentem em grupos de 50. Eles atenderam, fazendo com que todos assentassem. Jesus pede só, né, 20.000 pessoas, que eles sentem organizados. Aí na minha cabeça, né, eu já imaginando assim, eu não quero fulano, eu não quero sentar ali não. 20.000 pessoas. O trabalho que foi organizar aquilo ali. E não quero sentar com esse, não, quero sentar com aquele. E, imagina, o trabalho. Os discípulos cansados, exaustos, com fome, organizando aquilo tudo ali. E a gente lendo o texto, bota no 14, Augusto. Ele fala assim, façam com que eles se assentem em grupos de 50. Mais na frente a gente vai ver que Jesus faz o milagre. Mas ele só faz o milagre depois que o povo já está organizado. Imagina aquela multidão faminta. Né? Aquele povo, a gente vê na televisão muito isso. O povo com fome, quando chega o suprimento, quando chega o alimento, o caos que é. Jesus queria o quê? Jesus queria evitar o caos, né? Para ele poder fazer o milagre, porque o milagre não acontece em meio ao caos. O milagre não acontece em meio à desordem. Não acontece em meio à desorganização. E aí, mais para frente, a gente vai ver o milagre, né? Ele só realiza aquele milagre depois que as pessoas estão organizadas, que as pessoas estão sentadas. E trazendo isso, né, a gente percebe o quê? A obra de Deus precisa de ordem, precisa de planejamento. Pastor Pierre, quando me deu lá a missão de trazer a palavra, já falou, meia hora, 40 minutos, porque a gente tem que ter uma ordem. A gente tem que ter um padrão, um planejamento. Eu me lembro que, quando eu comecei a frequentar aqui, eu ouvia muito assim, padrão INV.
E eu achava aquilo muito interessante, né? Eu me lembro que quando tinha algum evento, alguma coisa, a gente arrumava as cadeiras, o pastor Tiago, ele tirava tudo do lugar e ele arrumava milimetricamente, pensado. E a gente falava assim, mas a gente já arrumou, mas ele arrumava milimetricamente. Isso é padrão. Isso é padrão INV. E agora, sim, eu faço parte desse padrão, porque, segundo a presbítera Helena, eu sou chata beça. Então, assim... Então, assim, não tem para onde correr. Nós somos padrão INV. Amém, gente? Então, assim, a obra de Deus... E, assim, a obra de Deus, ela precisa de ordem, não só física, né? Mas ela precisa de uma ordem espiritual. É palavra, segunda-feira com o pastor, terça-feira o pastor Níger, assim, coitado, ele tinha pouca coisa para ele fazer, ele assumiu uma turma do seminário, que inclusive é a minha. Então, assim, mas é lindo ver ele dando aula, o amor que ele vai... Não, presbítero, né, Cadu? O amor com que ele dá aula, que ele transborda a palavra de Deus. Ele passa de uma forma... A aula acaba assim, ó, né? Ele tem prazer naquilo. Então, assim, é ordem física e ordem espiritual. É saber que a gente está aqui, ó, e é o que a gente vê no mundo. Sabe? São heresias que a gente vê... Como a gente falou até na aula da Reforma Protestante, eles passaram por tanta coisa, mas parece que a gente está voltando a estaca zero. Então, assim, é complicado. E eu tenho meu coração muito tranquilo quanto a isso. Sabe? Que meus filhos vivem numa igreja que preza a palavra. Agora a gente está fazendo devocional de mulheres. A minha casa agora é uma bênção, porque é devocional de homens. Eu estudando ontem, esse aqui correndo atrás de mim, falando assim, mãe, vê se está bom. Eu falei, eu não tenho tempo de falar. Então, assim, mas é uma bênção, glória a Deus por isso. Né? Então, assim, sai até do negócio. Então, assim, é palavra, é ordem, isso é ordem, isso é padrão INV. E aí, versículo 16. Ih, faltou... Acabou. Versículo 16. A gente vai... Jesus, pegando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Seguindo aqui, a gente vê, sim, que Jesus faz o milagre, né? Mas os discípulos, eles não viram só o milagre, eles participaram do milagre, porque ele fala assim, abençoou, partiu e deu aos discípulos os distribuíssem entre o povo. Então, assim, nós, como igreja, né, precisamos o quê? Alimentar a multidão. Quem cansado, né, com fome, mas quem alimentou aquele povo todo? Gente, 20 mil pessoas. Eu não tenho noção do que sejam 20 mil pessoas. Cabe a nós pegar o alimento que nós recebemos aqui e levar para a multidão. A gente já viu aqui, né, que essa igreja, ela segue verdadeiramente a Jesus, que ela prega a palavra genuína, a palavra verdadeira. Mas o que a gente tem feito com esse alimento que a gente recebe aqui? Sentar no banco é muito bom, gente, só vem, só ouvir. É muito bom. Mas cabe a nós, discípulos, levar esse alimento que a gente tem recebido aqui dentro a nós. Levar esse alimento. Cabe a nós estar ali junto da multidão. Jesus multiplicou. Ele deu condição aos discípulos a fazer o que ele tinha ordenado. Então, assim, Deus nos dá o recurso, né?
aqui dentro a gente tem sido bem alimentado, né, gente? Amém? Amém. Então, assim, Deus nos capacita, mas é a partir de nós que a missão é cumprida. É a partir de nós que temos que sair para levar o alimento. E nós, como discípulos de Jesus, às vezes, assim, gente, é cansativo. Né? Vocês devem me ver, assim, para lá e para cá. O pastor Pierre até falou da minha agenda, que demorou a encontrar um espaço. Porque, assim, voltando assim, falando de mim outra vez, perdão por isso, mas eu me lembro que quando eu me converti, eu ia à igreja bater ponto. Né? Logo assim, no começo, eu ia na igreja no culto de manhã e eu falava assim, aí o Ed falava assim, vamos de noite, já fui. Tipo assim, já... Meu compromisso já era. E eu fui conhecendo pessoas que, assim, passavam o dia todo na igreja e eu achava aquilo um absurdo. Gente, o dia de descanso. O dia para descansar, a pessoa passa... Não entendo isso. Eu não entendia. Na passagem, eu, pelo menos, quando eu já li várias vezes, a gente percebe, assim, que Jesus é brabo. Né? Como diz minha amiga Ariane, Jesus é brabo. Ele é o cara, ele faz milagre. O milagre, sim, é indiscutível, a questão da mensagem. A gente vê que, nesse texto, a gente entende que exercer o discipulado é fazer a vontade de Deus. É total dependência do Senhor. E assim, queridos, capazes nunca somos. É Ele quem nos capacita. É Ele quem nos direciona. É Ele quem nos chama. Então, hoje, que a gente possa refletir. Qual é a vontade de Deus para a gente? Qual é a vontade de Deus para o nosso discipulado? Será que nós temos sido verdadeiros discípulos de Jesus? Ou temos exercido um discipulado em 4 paredes? Porque o discipulado não é só dentro da igreja, né? É na nossa casa, no nosso trabalho, o nosso testemunho de vida com os nossos vizinhos, com pessoas que nos conhecem, nossa família, parentes, parentela. Esse é o nosso chamado. Esse é o verdadeiro discipulado. Muitas vezes estamos cansados, né? Cada um tem a sua demanda secular, né? Não é fácil. Gabriela tem criança pequena, a pastora Monique criança pequena, Lucy, a menina é quietinha. Então, assim, é puxado. Mas Jesus nos chamou para sermos discípulos e exercer esse discipulado onde quer que nós estivermos.